Bom dia. Bem, nós estamos aqui nesta manhã ensolarada para conversar um pouco sobre arte. Eu gostaria que vocês se comportassem hoje como se nós fôssemos fazer uma conversa e que isso não fosse uma palestra, uma coisa verticalizada que desse a impressão de que eu estou aqui com muita coisa para ensinar e nada para aprender, até mesmo porque é apenas no diálogo que se constrói o saber. Então, é uma oportunidade muito preciosa essa de nós estarmos aqui na Galeria B602, na Ribeira, reunindo pessoas que gostam da arte, admiradores, estudiosos, colecionadores, para poder, talvez, ajudar as pessoas a aprenderem a apreciar melhor a arte, entender um pouco mais o que é que caracteriza a preciosidade de uma obra de arte, o que é que faz o valor do mercado de uma obra de arte. E, para isso, eu vou falar aqui brevemente, por alguns minutos, sobre algumas questões introdutórias e depois nós vamos fazer um passeio pela galeria comentando algumas obras que foram escolhidas por mim e pelo proprietário da galeria, que é um grande amante e mecenas das artes, o Anchieta, e tendo em vista a relevância artística dessas obras, a diversidade dessas obras e também o fato de serem obras grandes que possam ser vistas pelo público que vai se deslocar através da galeria, que é importante mencionar, merece ser visitada muitas vezes, porque a cada vez que alguém aprecia uma obra de arte com a devida profundidade, pode enxergar coisas que não viu da vez anterior, principalmente porque a educação, como todos vocês sabem, é um processo de treinamento e aperfeiçoamento. Então, dito isto, eu vou fazer uma breve apresentação da minha pessoa, inclusive porque eu estou aqui diante da professora Ângela Almeida, uma autoridade no campo das artes, tendo sido já a diretora do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma pessoa que tem uma publicação, um conjunto de publicações acadêmicas extremamente relevantes para o conhecimento das artes do Rio Grande do Norte, e que é uma colega da universidade, uma pessoa que também tem uma grande estima, e que, com certeza, representa uma amostra significativa desse público bastante diversificado que está aqui hoje pela manhã, que reúne, inclusive, muitos artistas, muitas pessoas extremamente talentosas, muitos deles que eu tenho a honra de ser amigo, e vamos tentar ver o que é que me qualificou, de certa maneira, para que eu possa estar aqui falando com vocês hoje sobre isso. De formação, eu sou médico e sou filósofo, ou graduado em filosofia, como dizem alguns, já que filósofo é algo um pouco mais elevado, e, enquanto médico, eu gosto de apreciar a arte como forma terapêutica, e gosto de apreciar também a arte como janela para a mente humana. Aqueles que conhecem, por exemplo, o trabalho da professora Nise da Silveira, que foi uma colaboradora significativa do grande psicólogo Carl Albert Jung, suíço, sabem o trabalho enorme que ela fez do entendimento da psique humana através da arte. Então, enquanto médico, eu sou um apreciador da arte como instrumento de acesso a domínios da mente humana que caracterizam uma aproximação com aquilo de mais elevado que possa existir no pensamento humano e, ao mesmo tempo, como uma forma de se entender o que é que passa pela cabeça das pessoas, se é que é possível sondar o que as pessoas têm na cabeça. Uma outra coisa relevante também, dentro da questão da filosofia, é que alguns de vocês talvez saibam que a filosofia se reúne, reúne algumas disciplinas básicas que são assim discriminadas. Então, por exemplo, a chamada mãe da filosofia, ou arte principal da filosofia, chama-se de metafísica. E, segundo Aristóteles, a metafísica é a ciência do ser enquanto ser, ou a ciência das causas e dos porquês. Então, assim sendo, quando alguém se debruça sobre uma obra de arte e indaga sobre a sua essência metafísica, a pessoa vai tentar entender o porquê daquela arte, o que é que aquela
obra tem de essencial, o que é que ela pode dizer sobre as causas daquele produto, daquela produção artística e qual é o propósito daquela coisa no mundo. Em relação ao propósito dessa coisa do mundo, um outro ramo da filosofia chama-se lógica, que é uma coisa bastante apropriada também para se discutir em questão de arte, porque, por exemplo, quando se tem uma obra de arte abstrata, como esta aqui, que vocês estão vendo, muitas pessoas dizem qual é o sentido, qual é o significado, qual é o propósito, qual é a simbologia de uma arte como esta aqui, que é um abstrato, do artista Raul Araújo, que está aqui conosco, e muita gente não tem elementos suficientes para entender que existem lógicas formais, aristotélicas, lineares, e lógicas modernas, lógicas complexas, que envolvem, inclusive, discussão de coisas como a quantum, teoria da relatividade e outras coisas que permitem, inclusive, entender complexidades, teoria do caos e outras coisas que podem ser trazidas à discussão quando se fala de arte também. Um outro ramo da filosofia chama-se epistemologia ou teoria do conhecimento, que é exatamente saber em que medida a arte é uma ciência. Se é ciência, é algo que pode ser ensinado. Se é que pode ser ensinado, alguém tem que ensinar e alguém tem que se candidatar a aprender. Então, existem instrumentos que fazem com que a arte pertença ao conhecimento científico, seja uma forma de ciência, e existem pessoas que têm um currículo que as qualifica para serem professores de arte, exatamente porque a humanidade reconhece que as artes são uma forma do conhecimento, uma forma digna de conhecimento, e hoje em dia sabe-se com muita probabilidade que a arte existe entre os seres primatas superiores, pelo menos desde a época dos Neandertal. Existe a arte pictórica das cavernas, por exemplo, que foi muito estudada e comentada, principalmente depois do surgimento da arte moderna. Picasso gostava muito de falar sobre isso, que já é uma arte extremamente evoluída do ponto de vista técnico, do ponto de vista estético, do ponto de vista sensível. Já que eu falei em estética, é importante lembrar também que a estética é um dos ramos da filosofia também, e a estética é aquilo que estuda os sentidos do homem, a maneira como se apreende o mundo, e assim sendo, nós temos obras de arte tátil para serem apreciadas pelo toque. A escultura, por exemplo, na sua forma originária, era para ser apreciada não apenas pela vista, mas também pelo toque. Ela pode ser apreciada através da visão, que é o nosso sentido mais desenvolvido. Existe a música, por exemplo, que é uma forma de arte para ser ouvida. Existe a arte culinária, que também existe para ser cheirada, né, além de degustada, e outras formas de sensibilidade também. E isso tudo passa pela estética, lembrando que a estética não é apenas o conhecimento daquilo que é belo, mas também o conhecimento daquilo que é sublime. E o que é o sublime? O sublime é aquilo que se eleva para além da beleza comum das coisas. É aquilo que aponta para, digamos assim, o caminho do divino, do absoluto. Isso é chamado de o sublime. Daí se dizer, por exemplo, que uma pessoa tem uma beleza sublime, que uma obra de arte tem uma qualidade sublime. Então, dito isto brevemente sobre a filosofia, que são coisas que se aprendem na universidade, eu tive a oportunidade de estudar medicina e filosofia na universidade, além de algumas outras coisas, e eu trouxe para vocês aqui uma provocação básica, que hoje em dia se discute muito em relação à arte, a questão do utilitarismo, que é também uma questão eminentemente filosófica. Ou seja, arte para quê? O que define um objeto como sendo artístico? Até mesmo porque um objeto pode ser visto apenas como simplesmente utilitário, como, por exemplo, um garfo, mas esse garfo pode ser um garfo bonito, pode ser um garfo feito por um designer, levando em conta alguns elementos estéticos importantes, e eu trouxe para vocês aqui um instrumento extremamente provocativo, que eu vou mostrar a vocês. E essa peça que eu vou mostrar é uma adaga. Então, esta peça é uma adaga, que é uma forma de faca, e esta peça, utilitariamente, é feita para cortar. E, quando o corte é bem feito, ou quando o outro uso da faca, que é furar, também é bem feito, ela também pode matar.
Esta faca, poucas pessoas contradiriam o que eu vou dizer agora, parece ser bonita. Ela parece ter sido trabalhada para ser apreciada como um objeto estético, ou seja, pelo seu valor de beleza, mais do que, talvez, pelo seu valor utilitário. Né? Esta faca, para quem conhece um pouco a história das facas orientais, ela tem características próprias de uma faca da tradição islâmica. Mais propriamente, uma faca da tradição islâmica pertencente à região da Pérsia e da Índia. As características da curvatura, do cabo, até o material e a forma do desenho indicam isso. Né? Sendo que esta faca, quando é retirada da sua bainha, ela mostra uma inscrição. E a maneira como essa inscrição foi gravada na lâmina é algo que pode ser discutido também dentro de uma problemática artística. Até mesmo porque alguém escreveu aqui, com caracteres árabes, a palavra Alá. Então está aqui escrito, quem consegue ler em caracteres árabes, está escrito aqui, Alá. Quem não consegue ler, pode acreditar em mim, talvez. E esta faca tem a seguinte característica. Ela foi feita por um material com alto teor de prata, que foi oxidada, e em se retirando o óxido que se foi posto sobre a prata, o brilho da prata aparece, revelando os detalhes da lâmina. Na lâmina aconteceu um processo reverso. A lâmina precisa ser mais dura, a lâmina é de uma forma de ferro, e o entalhe foi feito na faca, na adaga, que é uma forma de adaga chamada de jambia, para que houvesse depois o derramamento de prata líquida nas ranhuras da lâmina, e assim sendo, o nome ficou gravado a fundo, e depois os excessos da prata foram retirados, e aqui está essa faca, que, como eu disse, ela pode ser apreciada como objeto de arte ou como um objeto utilitário. Eu vou contar para vocês 3 breves histórias possíveis sobre esta adaga, sobre esta lâmina, e eu gostaria depois de perguntar para vocês qual dessas 3 histórias que eu vou contar vocês acreditam que é a história verdadeira. A primeira história diz que esta faca foi feita na Pérsia e esta faca tem uma história atroz ligada a ela. Porque o nome que aqui está escrito, que é o nome de Deus, em uma adaga muito enfeitada, e a forma como o nome está escrito, os caracteres, a maneira como a letra está inclinada e a grafia da letra, me dizem que esta é uma adaga, provavelmente do século XI ou do século XII, numa época em que surgiu na Pérsia uma comunidade que ficou conhecida como Hashishim, porque eles consumiam hashish, eles consumiam maconha, nas suas formas mais excitantes, e utilizavam isso como uma droga para abrir a sua percepção do conhecimento, aumentar a sua coragem e fazer com que esses cidadãos não temessem matar em nome de Deus. E daí o nome que aqui está nesta lâmina, porque permitia transformar um objeto, que até então era um objeto desprezível, um objeto utilitário, em um objeto sagrado, já que a sua finalidade seria matar. Ora, um objeto que é feito para matar pode ser apreciado de uma forma artística, desde que eu não vá matar ninguém com ele, e eu entenda e sublime e transcenda esse uso banal e primitivo desse instrumento, é possível que sim, talvez. Essa é a teoria 1. A teoria 2 diria que esta faca, na verdade, é uma faca feita no norte da Índia, com características realmente persas, e que alguém, querendo deixar assinalado na faca a sua posse como sendo alguém não pertencente ao grupo, à etnia dos hindus, que falam uma língua que utiliza como caracteres letras derivadas do sânscrito e não do árabe, fez gravar na lâmina um nome escrito em árabe,
só para dizer, eu nasci na Índia, por exemplo, mas eu sou um cidadão de cultura árabe-persa. E daí ele fez simplesmente isso e assinalou a sua distinção em relação a essa cultura, colocando um nome comum na sua tradição, que é o nome de Deus, escrito em árabe, ou em persa, que se escreve da mesma maneira. E a terceira tradução, a terceira possibilidade de interpretação nessa faca, diz apenas o seguinte, que na verdade esta faca era uma faca absolutamente comum, encontrada talvez em algum mercado na Índia. Alguém comprou a faca, achou bonita e resolveu embelezá-la. E assim sendo, levou a faca para um cuteleiro muito habilidoso, lá na cidade de Córdoba, na Espanha, e pediu para ele, faça um favor para mim, transforme essa peça moderna em uma peça com ares de peça antiga e, por favor, acrescente alguma coisa aí que crie algum tipo de mística em relação a essa peça. Faça nela alguma coisa que dê a ela uma marca de originalidade que permita com que as pessoas fiquem na dúvida sobre o que é essa peça, de onde ela vem, qual foi o propósito original dela ter sido criada. Não é? Então eu deixo para vocês aqui 3 hipóteses em relação a esta faca e pergunto a alguém que seja voluntário qual qual das 3 opções seria a opção correta. Alguém poderia me dizer? A terceira opção? A segunda? Por que você acha que é a segunda opção? Porque assim, observando o formato dela, e como é mais ou menos a cultura árabe, que você falou na primeira história que poderia servir para matar a faca, eu acho que ela não serve para matar. Pelo formato dela, eu acho que... Pela beleza. Não serve para a nossa cultura, mas a idade que a faca tem, assim, como leigo, né? Falando como leigo, a idade que a faca tem, de repente eu acho que não seria necessariamente para matar, e o nome de Allah é um nome sagrado, por mais sagrado que seja, eu tenho que ter cuidado de colocar. Bom, esse é o meu pensamento, não posso estar errado. Bem, quem é que defende a outra opção, por favor? Terceira. A terceira, por quê? Encontrar, são milhares de anos, encontrar uma faca relativamente conservada é muito difícil. E tem muita gente no mundo que faz fake, né? Fake hoje é mídia digital, mas na antiguidade era mostrar o que era ouro e o que não era, né? Ou seja, poderia ser uma peça chinesa. Não tão antiga, mas, digamos assim, antiquizada pelos chineses. Na verdade, qual é a resposta correta? A resposta correta é que não se sabe. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, realmente esta faca é uma faca que pertence à tradição islâmica, pertence à tradição artística persa e indiana. Pelas características da lâmina, não deve ter mais de 200 anos. É uma peça feita de uma maneira muito bela, depois vocês podem tocar, podem manipular, e sabe-se lá o porquê que alguém mandou gravar o nome de Deus na lâmina, mas o serviço está bem feito. E essa história toda está aqui para dizer que, se eu for escrever a história desta faca, se eu quiser criar uma história muito bonita, para cativar o público, dependendo da autoridade que eu possa ter, eu posso, inclusive, consagrar uma interpretação que passa a ser a interpretação prevalente, que eu possa convencer muitas pessoas e essas pessoas vão reproduzir por aí essa conversa e essa interpretação a respeito dessa adaga, que, volto a dizer, não sei dizer qual é a origem dela, mas eu sei dizer que ela não é chinesa e que o propósito pelo qual alguém gravou aqui o nome de Deus em árabe me é completamente desconhecido. Dito isto,